Olá, Jasons do futuro, olá, Jasons da futura, eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8. E hoje já estão pagas as partes 1, 2, 3 e 4 do nosso Revisando a Franquia, falando sobre os filmes de 1 a 8 e a série. Não sabia da existência da série? É porque você não tá vendo os vídeos. Mas tem problema não, porque dá pra começar por esse aqui, aí depois você recupera os demais que já estão no ar. E o que é que você vai ver aqui? Histórico sobre os bastidores do filme 9, que na verdade foi um legado, e sobre um spin-off futurista. Mas chega de ler sem crepe, porque não é isso que vocês vieram ver. Então vamos logo começar. Agora que a New Line Cinema adquiriu os direitos do Jason, deram início à produção do 9º capítulo, que seria chamado não por acaso de Jason Vai Pro Inferno, a última sexta-feira. Por quê? Porque os direitos cedidos eram só do Jason e da família Voorhees, não da marca Sexta-feira 13 e de outros personagens como, por exemplo, o Tommy Jarvis. Por isso, os executivos da New Line acharam de bom tom trazer de volta o produtor e diretor do filme original para produzir, Sean S. Cunningham, que por sua vez convidou para dirigir Adam Marcus, um cara de 23 anos com pouca experiência, mas muito entusiasmo. Ele até escreveu um argumento, mas não foi ele que escreveu o roteiro. Inicialmente essa tarefa ficou com um tal de Jay Hughley, mas como o trabalho que ele entregou tava uma bagunça só, Cunningham não viu outra saída a não ser botar o roteiro para ser reescrito. E aí, com um prazo apertadíssimo para apresentar a New Line em alguns dias, senão os executivos cancelariam o projeto, Cunningham recrutou o escritor Dean Lorey e sentou com ele numa sala por 4 dias, só saindo quando tinha um roteiro para apresentar. Mais tarde esse roteiro ainda passaria pela reescrita de mais 2 compadres, mas sem créditos. Então, com um orçamento de 3 milhões de dólares, dessa vez, para não terem problema com o MPAA, os produtores foram safos e fizeram 2 versões do filme. A mais leve chegaria em 13 de agosto de 1993 nos cinemas e depois em home video. No Brasil só chegaria depois de mais de um ano, em outubro de 94. Já a versão pesadona, pancadona do diretor seria lançada exclusivamente em home video mais tarde. Eu vou considerar aqui a versão sem cortes, tá? E assim, a gente parte para a história. Em algum período, que eu presumo ser entre 99 e 2001, uma manceba chega numa cabana em Crystal Lake, ela liga a luz, queima a luz, repõe a luz e vai ao banheiro pro diretor fingir o clichê do espelho e pra ela botar as peladices ao relento. Mas, na hora de tomar um banho totoso, a luz se apaga, ela vai checar e de repente, eita pichoca, que susto, rapaz. A mulher se esborracha do primeiro andar, foge varada, corre meia maratona, mas quando chega num campo aberto, cadê o desgramento do Jason? Sumiu? Não, teletransporta pro ladinho dela. É então que refletores se acendem, a mulher dá um pinote e uma equipe da SWAT, ou seja lá o que for, lasca o chumbo no miserável. E o Jason tá gemendo agora? Tá bom. Ó morteiro cambada! Stopocoploft, vai pedaço de Jason pra tudo que é canto. Mas rapaz, já? Pois é, a moça aí era um agente do FBI e tudo foi um plano pra acabar com a raça do miserento. Vai na onda! Diz um compadre que xereta a distância. Por que ele diz isso? É o que a gente descobre quando os pedaços do Jason chegam no necrotério. O legista Maguila aí tá trampando normalmente quando do nada o coração do Jason começa a bater. Isso confunde o Maguila, depois desconcerta, seduz, hipopotiza e dá fome. Delícia cremosa. No que foguinhos saem dos pedaços do Jason, entram nas tetas do Maguila, que imita o dinossauro. A alma do Jason possuiu o Maguila. Olha aí o reflexo dele no espelho. E com seu novo corpo ele já começa a atacar o zaralho ali mesmo com um colega legista que apareceu só pra ir de arrasta pra cima mesmo. Depois com 2 seguranças que até passariam de boas. Mas como inventaram de zoar o Jason, o Maguila possuído voltou pra mostrar um negocinho. E de acordo com esse noticiário aí, que eu não sei porque tem essas imagens aí dos pessoal que morreu, o Maguila ainda teria desbaratinado mais 5 pessoas no caminho do necrotério pro Crystal Lake. E é ótimo que tem uma chacina acontecendo na cidade, mas nada das autoridades mandarem uma força-tarefa pro lugar. O que dá margem pro Maguila enjeizado fazer uma brincadeirinha com esses 3 campistas desinibidos. A seguradora de vela só teve tempo de urinar, pois logo em seguida, enquanto o casal bimbão é pego de calça riada. E o Maguila enjeizado pegou pesado. Ele crava um pedaço de ferro na mina, puxa pra cima e parte ela ao meio. Uma coisa horrorosa. Quanto ao Alminho, que devia lá estar com um bililio enrijecido, deve ter ido de 100 a 0 em 1 segundo. Entrou pra dentro do corpo assim, ó. E a gente presume que tenha ido pro além com esse som de coco partido.
Mas, Otávio, Oi? então Maguila vai ser o Geiso desse filme? Não, porque o corpo se desgasta e o Geiso precisa trocar de hospedeiro. O que a gente percebe na prática depois que ele imprensa o cabeçote da Astrogilda aí com a porta do carro e sequestra o pegueto polícia dela. Aí tem essa cena homoerótica sadomasoquista em que o Maguila amola uma lâmina, faz a barba do tio e tasca ali um beijão de cinema. Mas se engana quem pensa que é amor, porque é só cachorragem mesmo com transmimento de possessão venérea que mata o antigo hospedeiro. Então... faleceu. Tá, mas pra não ficar pulando de galho em galho, a alma do Geiso precisa o quê? Possuir um parente consanguíneo, pois dos Voorhees ele veio, só pelos Voorhees ele pode voltar. Assim como só um Voorhees pode despachar ele pro inferno de vez. E meninada, não é que esse filme aqui inventa uma irmã pro Peste? Sim, ela havia sido dada à adoção porque o Geiso era o xodó da mamãe e a mamãe não dava carinho e atenção suficiente pra menina. Quem conta tudo isso é aquele xereta do início, lembram dele? Duke é o nome do homem. Ele é um caçador de recompensas que sabe tudo sobre o Geiso, sobre sua árvore ginecológica e todo tipo de feitiçaria que envolve o seu ser. E como é que ele sabe tudo isso? Ganha um pirulito quem souber. E ganha 2 se souber, porque mesmo tendo tanta informação, ele só resolveu aparecer agora. Mas beleza, o Geiso agora no corpo do tio Chico invade a casa da irmã do Geiso e tenta transmitir a gonorreia com um linguão ceboso. Só que nessa hora quem aparece é o ex-genro dela, Steven, que abre a porta de frente pro arranca-rabo, mas dá uma de tonto e fica procurando. É na hora de trocar esse óculos aí. Então Steven se ruma pra cima do tio Chico enjeizado, que se desvencilha, pega uma faca e sacode na mulher que tava moscando ali, sabe-se lá por quê. Então Steven contragolpeia o assassino e catuca ele pela janela. O que é necessário pra ele se despedir da ex-sogra e ser pego com a mão na massa enquanto o assassino se manda. O bizarro é que o Geiso nunca desistiu de ninguém, agora ele convenientemente desistiu, né? Entendi. E tudo isso foi acertado bonitinho pra ele ser incriminado. E no Chilindró conhecer o caçador Duke, que tinha sido preso por causa de nada, só pra poder ter esse encontro mesmo, e fofoca todo esse caso da família Voorhees que eu já expliquei. Tá, mas agora a gente se pergunta, se a irmã do Geiso morreu, acabou-se que era doce e ele tomou caju? Não? Não. Lembra que a garçonete era uma ex-sogra do Steve? Então, tem ainda a Jéssica, que é filha da garçonete e a bebezinha dela, que é filha do Steven e ele nem chegou a conhecer. Mas, sabendo que sua amada e sua filhotinha correm risco, ele dá um jeito de escapulir da cadeia e vai pra casa do Geiso investigar, onde encontra o Necronomicon de Evil Dead. Mas, hein? Depois a gente explica. E, convenientemente, quem aparece logo em seguida é o repórter que tá se relacionando com a ex do Steven e, de forma igualmente conveniente, ele confessa ao telefone que roubou o corpo da irmã do Geiso e trouxe pra essa casa pra fazer uma matéria encontrando o corpo ao vivo. Que ideia top, hein? Uma verdadeira idiota. Só que nessa hora, do nada aparece o tio Chico enjeizado, agarra o vilipendiador de corpos e mostra pra ele o que é bom pra tosse. Metaforicamente, tá? Porque eu não acho que um beijão de língua preta de gonorreia cure pigarro. Agora despossuído, o tio Chico geme, grita urra, o que eu presumo ser dor, já que ele derrete até virar uma papinha de cremogema. Agora o Geiso no corpo do Mauricinho vai até a casa da Jéssica, e aí a gente se pergunta, se era isso que ele queria afinal, por que ele foi antes pra outra casa? Então, quando o Mauricinho enjeizado tá prestes a fazer o transmimento gonorreico final, Steven aparece pra salvar o dia. Mais ou menos também, porque achando que o Steven tinha matado sua mãe, a Jéssica parece preferir o gonorreico, ao mesmo tempo que não. E antes que ela decida, o Steven lambra o carro por baixo e depois por cima do enjeizado. E sem entender que bichoca do é essa que tá acontecendo, a mulher dá um street fighter no Steven, ruma ele pra fora do carro e parte pra delegacia. E foi tão ligeira que avisou pro guarda, o guarda veio e pegou o Steven ainda no mesmo lugar com a cara na terra. Deve ser porque é uma areia macia, boa de tirar um cochilo. Enquanto isso, na delegacia, o Mauricinho enjeizado chega virado no cancador, sacode um tira, faz outra beijar a parede e tenta transmitir a lingona cocosenta. Nessa hora, Steven já chega dando um pinote, rouba a arma do guarda e lasca um pei no Mauricinho xixelento. Matou? Pergunte ao Hermes e Renato da pose bonita aí que estão chegando. Mas eu acho que eles não vão responder porque foram mortos com a bochechada mútua. Você nem sabia que alguém poderia empacotar dessa forma, mas saiba. Pode. Outro tira, vê a cena, se peida todo e mete o pé pra receber um nocaute do Duke e ele poder escapar pra poder ter ele na cena final. É uma zona essa delegacia, assim como é uma zona esse roteiro. Tá bom, vamos seguir. Agora Jéssica e Steven vão pegar a neném que tava sendo cuidada por uma garçonete enquanto trabalhava e que o conselho tutelar não veja. Aí a gerente do estabelecimento dá um piti quando vê o cara suspeito de matar sua garçonete e manda seu filho Thor de Vingadores Ultimato ir buscar a polícia. Mas ele não chega nem na metade do caminho porque ali encontra o Mauricinho enjeizado que quebra o braço
braço dele, uma fratura exposta horrorosa assim, e esmaga a cara dele na porta. E o melhor é a reação dessa garçonete que vê a cena e geme encostada de costas pra porta. Então Tom chega pra lá pra ficar esperta. E agora começa a mó faxina na birosca. Primeiro o Ptolomeu aí que encontra uma bala perdida. Depois o Chico Nanico foi obrigado a fazer cosplay de batata frita, a dona da birosca engoliu a própria chapa e a garçonete tentou varar o mardito com um vergalhão e foi convidada a lhe fazer companhia seguida de uma pressão psicológica. Claro, os mocinhos escapam e o Mauricinho engeizado, que ficou só o pó da rabiola, precisa passar a alma gonorreica pra frente. Pra quem foi agora? Segredo. Porque agora rola um encontrinho na casa abandonada dos Voorhees. Jéssica vai na frente e encontra o Duke, que dá uma faca que vira a adaga mágica na mão dela. A adaga que também não me é estranha. Duke se esborracha no alçapão e aparece um guarda velho e um guarda novo. Quem será o engeizado agora? Se veste não que o guarda velho aí vai dar uma barrigada voluntária no punhal pra acabar com a dúvida. Então se revela que o guarda jovem é o novo possuído. O que não faz muito sentido, já que ele chega falante e foi estabelecido que os possuídos não falam. Mas ok, né? Só que agora do nada Steven chega com um facão e transforma o guardinha engeizado no Nick quase sem cabeça, pra na sequência sair uma catenga chechelenta do rombo. As coisas que o filme a catenga acha o cadáver da garçonete, irmã do Jason, que tinha sido trazido lá pelo Mauricinho. Ela tá de perna aberta e é exatamente isso aí que você tá pensando. Vai ali direto na... E como o parente que o Jason tinha que possuir não precisava estar vivo, lá aparece o mostrengo já em seu corpo de máscara e mais cabeçudo do que nunca. Ele parte pra cima da galera, o casal tenta pegar a adaga, Duke se algema no Jason e recebe um abraço de urso pela atitude possessiva. Agora Steven brinca de telequete com Jason, provando que consertar vidraça é um bom negócio em Crystal Lake. Toma uma surra de pau. Não pense besteira, por favor. Chuta os quiba do malfeitor, dá uma pasada, toma uma pasada. Jason manda o Steven brincar no trepa-trepa, desiste, cata o Steven, empurra o Steven. Pois é, aquela implacabilidade do resto do filme deve ter ido passear. Mas nessa hora, Jéssica vem correndo, cagou, tem câmera lenta e crava um punhal no peito do bexiguento. Aí começa um show de fogos de artifício, mas o bicho só morre mesmo quando a Jéssica, invocada no Lindomar, crava a adaga com uma voadora no peito dele. Então surge um monte de mão leprosa que cata o Jason pra terra. Eles até tentam levar o Steven junto, mas não conseguem não, porque depois de meia hora o Urubu observando aí a cena com essa cara de antes ele do que eu, Jéssica decide ajudar. Então eles se beijam e caminham, e no final a máscara do Jason, que tava tão grudada dessa vez, ficou largada lá na terra, só pra mão do Fred Krueger aparecer e os produtores fazerem uma graçola prometendo esse esperado encontro. Kane Hodder voltou aqui na pele do Jason pela terceira vez, mas ele também interpretou um outro personagem, só que de cara limpa. Ele é um dos seguranças do necrotério que esculacha o Jason e acaba virando presunto. Além disso, a mão do Fred Krueger no final era a mão dele, o que faz do homem a única pessoa a interpretar o Jason e o Fred oficialmente. Encerradas as filmagens, muito do material gravado simplesmente não era utilizável. É porque, sendo o diretor de primeira viagem, Adam Marcus cometeu vários erros amadores, que resultou numa edição de um filme de 45, 50 minutos, mais ou menos. Aí, sem terem um longa-metragem, tiveram que fazer mais refilmagens e refilmagens. Depois disso, o filme já foi para outro oposto e ficou inchado demais com 130 minutos. E nesse vai e vem da edição, acabou que trechos importantes do roteiro foram descartados, e por isso também que o filme ficou tão furado e confuso. Então, como deu para perceber, o diretor Aaron Marcus não tinha muita expertise. Mas, como ele era um nerdão emocionado, ele propôs um crossover traquina aqui. Vocês notaram que tanto o Necronômico como a adaga de Evil Dead aparecem, né? Mas a verdade é que não tinha nada disso acertado. Até o criador de Evil Dead, Sam Raimi, foi pego de surpresa e foi tirar satisfações com o seu aderecista Tom Sullivan. Sam perguntou por que ele emprestou os itens sem pedir permissão. Tom Sullivan garantiu que ele não teve nada a ver com essa história. E realmente esse filme aqui deu um jeito de refazer os objetos porque tudo não passou de mirabolância do diretor Aaron Marcus. Ele queria deixar implícito que a Pamela Voorhees tinha usado o Necronomicon para ressuscitar o filho, o que explicaria por que ele é tão difícil de matar. Mas como cada franquia pertencia a estúdios e criadores diferentes, o diretor apenas mostrou os objetos e deixou nas entrelinhas. Quando Duke se algema no Jason e depois na mesa, ele diz: "Son of a bitch. O que fica uma coisa meio vaga, né? Hein? Vocês se conhecem aí? Acontece que essa relação tinha sido mais desenvolvida em alguma versão do roteiro, mas isso acabou sendo cortado na versão final do filme. Esse trecho contava que o Duke estava canoando com a namorada e o Jason emergiu e puxou a moça pro lago. E foi isso que levou o Duke a caçar o Jason. Mas ainda assim não explica onde que ele estaria esse tempo todo desde que o Jason começou a enfileirar vítimas na franquia. Quando foram escalados, Michael B. Silver e Michelle Cluny, que interpretam o casal
casal que manda ver no Tinga Lagatinga na barraca, eles eram um casal na vida real. Só que eles acabaram o namoro alguns dias antes da filmagem. E aí tiveram que lidar com constrangimento e fazer uma simulação de revival na frente de toda a equipe completamente no pelo. Detalhe que esse trecho foi filmado depois do fim das filmagens, porque os produtores reclamaram que o filme não tinha tchacalacachaca e peladice o suficiente. No que o diretor Aaron Marcus aproveitou para mostrar de forma igualitária tanto o time das meninas quanto o time dos meninos. Mas Aaron Marcus não estava satisfeito e queria que a atriz Carrie Kingan exibisse suas partes na cena de banho dela. No entanto, a moça se negou e disse que tinha deixado isso bem claro desde o início da sua contratação. E ele sabia sim, mas continuou dizendo por aí para todo mundo que ele conseguiria fazer ela mudar de ideia. Além disso, o choro que ela tem na cena é pelo tanto que a água tava quente pelando. O que, claro, rolou treta e depois dessa treta a atriz abriu toda essa questão para seu agente, que foi tirar satisfações com o diretor e isso criou um climão nos bastidores, rolou discussão, de um jeito que a atriz foi embora e se negou a voltar e só voltou quando o produtor Sean S. Cunningham assumiu a direção nas cenas em que ela participava. Pro visual do Jason, adotaram uma cabeça tão inchada que a máscara ficava apertada a ponto de ferir sua cara. Nos filmes anteriores, os intérpretes até conseguiam tirar a máscara para dar uma respirada, mas essa aqui dava não. Era um conjunto só que não dava para ser tirado, o que deixava o Kane Hodder sufocado. Quanto o coração do brucutu era na verdade feito de gelatina e recheado com um coquetel de frutas com corante preto. Ainda assim, o ator Richard Gant ficou tão enojado em ter que devorar aquele treco que por muito pouco não chamou o Hugo ali no set. E a minha contagem final de corpos de Jason Vai para o Inferno a última sexta-feira é 29. Mas aí eu tô levando em consideração as 5 vítimas que o Maguila enjeizado teria matado fora de cena. Além de contar também 2 mortes do Jason. Porque ele ser atacado e sobreviver é uma coisa, agora ele precisar de uma forma não tradicional pra voltar, aí eu considero como morte. Aí eu tô considerando também a morte do Duke. Mas não era pra considerar? Então, é que o ator Steven Williams disse que o seu personagem sobreviveu e que apareceria numa sequência se o filme tivesse feito sucesso. Mas como não fez, esse último momento do personagem não parece muito animador. Olha, eu vou confessar uma paradinha aqui que eu não desgosto tanto da premissa de Jason Vai pro Inferno. Eu sei que os fãs detestam quando o Jason não é o assassino, mas quando surgem com uma ideia pra fugir da mesmice, eu acho louvável. O que, além de propor esse conceito diferenciado, ainda poupa a gente daquele visual tenebroso que deram a ele aqui, com a máscara descaracterizada e uma cabeça tão inchada que tá parecendo um Funko Pop. Fora que o bicho ainda solta uns gemidos quando é atingido. Na boa, esse Jason aí tá muito do pamonha, curti não. Apesar desse filme ser um dos capítulos mais violentos, claro, considerando a versão sem cortes, e com isso a gente teve aqui as maquiagens de perebas mais ousadas da franquia, com destaque a cena lá da mocinha da cabana que é partida ao meio e o carinha que vai virando uma papinha gosmenta. Mas eu creio que nem isso, nem a premissa criativa sejam capazes de salvar essa bregueça, porque pense numa realização capenga. Por isso esse filme tá inflado com personagens excessivos, subtramas desnecessárias, lógicas internas furadas, invencionices que, quando se conectam, é graças ao desprezo do que havia sido apresentado na franquia e, sobretudo, graças ao abuso de conveniências. O personagem do Duke mesmo é uma conveniência ambulante. Tudo que os protagonistas poderiam descobrir investigando e vivenciando, ele entrega de bandeja. E fora que tá sempre no lugar certo, na hora certa. Quanto aos demais personagens, não são os piores, mas também não são grandes coisas. E assim, Jason Vai para o Inferno, a última sexta-feira, tentou revigorar a franquia, mas morreu na beira do lago. E, claro, isso se refletiu nas bilhetérias, que foi melhor do que a anterior, mas ainda assim não tanto ao atingir a marca de 15,9 milhões de dólares. Então agora, a New Line Cinema sentiu que estava mais do que na hora de fazer o encontrinho entre o Freddy e o Jason acontecer para revitalizar as marcas. Mas esse filme tava no que chamam de inferno do desenvolvimento. É um chove no molho, onde muita gente tenta palpitar, muito embrólio para resolver e o negócio praticamente não anda. Então esperar pelo encontro ia demorar, mas como bem ou mal ele estava sendo desenvolvido, uma sequência direta desse nono aqui poderia conflitar com a trama de Freddy vs Jason. Então os realizadores se danaram a matutar como poderiam fazer um filme do Jason sem interferir nesse encontro. E é aí que veio a brilhante ideia. E se fosse um filme no futuro?
Assim como no filme anterior, a New Line Cinema não podia usar a marca Sexta-feira 13 e por isso decidiram ir de Jason X, que sugeria uma coisa moderna, cool, enquanto também lembrava que esse era o 10º capítulo da franquia. O diretor escolhido da vez foi James Isaac, que não tinha um grande histórico como diretor, mas sim em efeitos visuais práticos. Aí o diretor e o produtor Noel Cunningham, filho do produtor original, sentaram para imaginar vários cenários onde o Jason poderia atacar dessa vez, e o mais sedutor foi no futuro, para não interferir em Freddy vs Jason, e numa nave no espaço, pois era um ambiente contido e isso reduziria custos. O roteiro foi decidido numa espécie de concurso, eu não sei muito bem como funcionou, não achei muitas informações, mas os escritores dispostos enviaram seus textos. No fim das contas, o escolhido foi de Todd Farmer, que se inspirou em Alien, o Oitavo Passageiro. Depois ainda recebeu reescrita sem créditos de Louis Abernathy, que adicionou mais comédia e metalinguagem, pegando ali aquela onda de Pânico. E o roteiro dessa vez agradou tanto o Sean S. Cunningham que ele peitou a produção desse filme, mesmo quando outros produtores finalmente decidiram andar com Freddy vs Jason nas suas costas. Ah não, já enrolaram até aqui, agora vocês vão esperar. E não por acaso o orçamento desse 10º filme foi pra casa dos 14 milhões de dólares, o maior até então disparado. E felizmente, como eram novos tempos, o MPAA, o órgão de classificação indicativa, já entendia melhor a natureza artificial da violência e estava mais branda. Então o filme só passou por uns ajustezinhos e já recebeu a classificação R. As filmagens foram feitas em Toronto para tentar diminuir um pouco os custos, porque senão seria ainda bem maior do que 14, tendo sido encerradas em abril de 2000, e já no finzinho do ano ali já estava prontinho para ser lançado. Porém, o presidente da New Line, que aprovou o projeto, foi demitido no início de 2001 e a nova galera não sabia o que fazer com essa obra. Aí até pensaram em lançar em home video, mas depois de quase um ano, depois que o filme até vazou nas interwebs, aí criaram coragem e lançaram no cinema. O que aconteceu oficialmente no Estados Unidos em 26 de abril de 2002. O curioso é que dessa vez chegou antes no Brasil, em janeiro de 2002. Mas se você vir que o filme é catalogado como sendo de 2001, é porque ele foi exibido num festival na Alemanha em julho e teve lançamento internacional restrito na Espanha e em Camarões a partir de novembro. A história começa em 2010, num laboratório de pesquisas de Crystal Lake, onde o Jason com implante capilar tá preso esperando para ser criogenizado. Ué, mas ele não tava no inferno? Tava, mas é que essa história aqui se passa após o próximo filme, o Freddy vs Jason. E aí quando a gente chegar lá vai entender. Mas voltando pra cá, aparece uma patota do governo dos Estados Unidos liderada por um burocrata que quer levar o Jason pra estudar sua resistência e regeneração. Mas como o Vigia não tava confortável com a encarada seduzente do seu Voorhees, jogou uma manta sobre ele. E o que acontece quando as pessoas perdem um contato visual com o Jason? Isso aí, ele se teletransporta. E o que acontece quando ele se teletransporta? É exatamente isso que a patota governamental descobre quando descobre o sujeito. A La Houdini, o miserável, escapou, colocou o Vigia desvivido no lugar e antes que os milicos se orientem, o Jason já aparece dando marretada em um, esmagada no pescoço e sacudida no outro, correntada, cacetada, arpãozada no burocrata e colisão do sargento com a porta. Aí ele pede desculpas pra cientista que ia criogenizar o maldito e fez de tudo pra impedir que os milicos tentassem levar ele e em seguida... morri! Agora, com os cabra tudo despachado pro beleléu, sobrou pra cientista aproveitar uma moscada do lazarento pra enfiar ele dentro da câmara criogênica de uma vez por todas. Mas antes de ser congelado, o facão do Jason, que deve ser de adamantio, fura a grossa parede da câmara, acertando a mulher e deixando escapar gás congelante. Resumo da ópera, vão os dois de Frozen. E essa mulher não devia ser muito querida não, nem no laboratório nem na vida, porque ninguém deu falta dela ou sequer foi dar uma olhadinha curiosa nessa câmara nos próximos 445 anos. E só em 2455 aparece uma excursão composta por um professor e meia dúzia de alunos. Esse pessoal fica intrigado pela dupla congelada e decide levar os dois para a nave que estava lá esperando na órbita da Terra. Afinal de contas, o nosso planetinho foi largado às baratas e os humanos agora vivem em outro planeta, a Terra 2, a missão. Mas pera, porque antes de partir, esse nariz com um humano acoplado derruba o Jason Picolé só pro facão lascar seu braço fora e lá na nave a gente descobrir que eles dispõem de regeneração com nanotecnologia, o que também é usado para salvar e reanimar a moça congelada. Meu Deus, vão usar no Jason também? Não, pro
Pro Geiso, a androide de estimação do grupo calculou perda total. Restando então a essa cientista com trajes inapropriados apenas tirar pedaços e fingir interesse. Nesse momento, como o professor descobre que o trabuco em forma de homem que ele recolheu lá na Terra é o famoso assassino Jason Voorhees e que pode valer muitos dinheiros, ele decide comemorar de Baby Doll recebendo um beliscão no mamilo de uma aluna. Coisa que a androida não pode desfrutar, já que ela demonstra não ter mamilo. De volta à cientística da roupa inapropriada, ela remove a máscara do Geiso só pra gente ver como ele mudou de aparência de novo. E como esse trem espacial também tem jovens no fio mandando ver no puxa-encolhe, o sujeito não perde tempo e já acorda num pulo. Ele pressentiu que tem gente bimbando ali, ó, já fica todo ouriçado. E já começa suas traquinagens com a cientista, coitada, que é sacudida, ignorada, mergulhada no nitrogênio líquido e acaba, como é que eu posso dizer? Descarada. Pouco depois, a outra cientista, a do passado, descobre que os Mocorongo também trouxeram Geiso pra nave e tenta alertar que vai dar merda, gente. Mas você acha que o professor liga? Nada. Ele mandou... Ih, relaxa que ele tá morto. Aí ela... Ah é? Me mostra então. Corta e eles encontram a cientista loura com a cara toda esbagaçada e nada do Geiso. Então a segurança emite um aviso pra geral se reunir na central de comando. Menos esse carinha aí que não tem oportunidade, já que ele é parado no meio do caminho com a peixeira entrando por um lado e saindo pelo outro. Fazendo essa mulherzinha gritar porque respingou xarope de groselha no olho dela. Em seguida é a vez desses dois que estavam combatendo aliens holográficos, pois o Geiso aparece pra brincar também e solta o facão neles. Mas foi de mentirinha, porque eles estavam numa simulação. Aí eles saem da simulação pra morrer de verdade. O narigudo é quebrado, como o Bane quebra o Batman, e o careca beija a parede. Diante de tantas baixas, o pelotão da nave inicia uma caçada sinistra. Sinistra pra eles, no caso, que padecem um a um. É pecocinho quebrado, empalada parafúsica, rombo no goga. Opa, esse aqui capturou o Geiso? Capturou não. E toma ele lascada que divide pela metade, ancoragem no bucho e um cutucão nervoso. Vai precisar mais do que isso pra me deter. Então que tal um cutucão nervoso duplo? Eita, agora pegou. Mas calma, porque eles estão chegando numa estação espacial e lá vão poder receber ajuda. Mas não recebem não, porque o piloto faz doação de sangue pro painel e a nave passa lambrando a estação espacial que se escatapimba por inteiro. Mas pro nosso computador não explodir junto, vamos computar separado depois. De volta à central de comando, o Geiso dá um susto batendo na porta. Toc, toc, toc. 3 batidinhas na porta. E aí quem tá do lado de dentro pergunta: Quem é? E a resposta é: é o Geiso, carai! Mas enquanto o povo se concentra na porta, ele entra pela vidraça. E enquanto o povo se zerimbeta dali, o professor fica, acha que ele só quer a machete e acaba sendo descatembado. Mais tarde a gente descobre que ficou só a cabecinha no espeto. Então agora os sobreviventes decidem fugir usando a nave bot de exploração. Mas pausa pro Andrew Garfield de cascadura fazer uma ponte de babinha com a androida e pra gente descobrir que o chefe da segurança, o Brodsky, não morreu e conseguiu ser reconstruído. Bom pra ele. O mesmo eu já não posso dizer do botânico da nave que ganhou um cutiu-cutiu na fuça, dessa imbecil que tentou se mandar sozinha, mas como não tinha armanha com esse negócio de pilotamento, só se explodiu e inutilizou essa chance de fuga. E desse trio que acabou ficando tete a tete com o Brucutu e provavelmente vai... Ou será que não? Porque quando tudo parecia perdido, a androida chega toda trabalhada na dominatrância e... Cam! Ih, rapaz... Mas era só zoeirinha e ela lasca o perepepe no miserável, dá 5 mortais twist carpado, faz pose de herói, metranca o vagabundo mais um tiquinho. Agora descosta, dá um pinote, tiro de gangster, tiro de Robocop, uma pirueta, 2 piruetas, solta na Daiane dos Santos, bica na cara, sentada violenta, lasca o braço, lasca a perna, lasca a teta, descabeça o marginal e termina toda orgulhosa da arte que fez, que nem quem tem prisão de ventre quando dá luz a um Toblerone. Acabou? Gente, esqueceu que a gente tá diante do maior exemplo de perseverança de todos os nuncas? E o que ninguém percebeu é que o corpo do Geisinho, dentro de tantos lugares possíveis, caiu justamente bem em ciminha da mesa de reconstrução celular e que ainda contou com aquela mão amiga do roteirista para se ativar sozinha, reconstruindo o maldito com direito a peças metálicas e tudo. A androida até tenta atirar, mas ele tá blindado, tenta dar uma bica, mas ele tá soldado e com um único socão já arranca o cabeçote dela. O curioso é que logo depois, na hora de descer o gume do Andrew Garfield de Tangamandápio, a cientista conseguiu segurar o golpe do Geiso com a mão. Parece venérico. Então a trupe foge pra sala ao lado e o carinha que ficou lá moscando precisa se explodir pra levar o Geiso junto. E leva? Não.
pois o desgramento ficou grudado no lado de fora e furou o casco com um murro. Nisso, o Vácuo suga a mina, que ficou o tempo todo tentando fazer piada e botar as peitas pra fora, mas falhou nas duas tarefas. Acabou virando recheio de pastel. Agora, os 3 que sobraram seguem rumo ao resgate, mas o Jason conseguiu entrar e tá vindo atrás. Derruba uma porta e tá chegando. Derruba outra e vai chegar. Curioso é que de repente o Vácuo parou de sugar, né? Mas enfim. Enquanto o chefe da segurança vai lá fora consertar a passagem pra nave de resgate, Andrew Garfield e Curralinho cria uma simulação com 2 peladonas pra despistar o Jason, que ativa a procrastinação lá, esbagaçando elas. Com isso, os 2 mocinhos conseguem escapar, levando a cabeça da androida. E só quem ficou pra trás foi o chefe da segurança, Brodsky, que se prepara pra abraçar o Jason, pra beijar, sei lá, porque nessa hora deu explosão tchacabum com a dança do verão. Mas pera, porque o Jason foi arremessado em direção à nave e tá chegando, vai chegar. Mas é impedido pelo chefe da segurança, que veio pro lado. Mas como é que pode? Ele tá no mesmo lugar que o Jason. Vamos pra frente que tá acabando. E lá caem eles 2 abraçadinhos na Terra 2, sendo incinerados no processo. O que eu achei super romântico. E o filme se encerra com um casal à beira de um lago, avistando os 2 caindo como uma estrela cadente e decidindo ir lá ver qual é que é, enquanto a mascrinha do Jason cai na água. Vamos agora para as curiosidades? Vamos? Kane Hodder segue no papel do Jason, mas fez sua despedida aqui. E dessa vez, diferente do filme anterior, a maquiagem aqui foi mais tranquila. Dessa vez, tanto a máscara normal quanto a do Uber Jason, que é como o bicho é acreditado oficialmente, saíam pra ele poder respirar. E aí, por trás das máscaras, já tava a carinha bonitinha dele lá, com um capuz de borracha, né, só pro cocoruto, claro. Além disso, no caso do Uber Jason, ele usou lentes de contato que ficaram bem marcantes. Ainda mais porque Kane Hodder jamais pisca quando seus olhos são mostrados. O Jason sendo despedaçado pela androida e revivido como Uber Jason por meio de nanotecnologia era pra ser uma grande reviravolta no terceiro ato. Porém, todo o marketing e trailers foram trabalhados em cima desse fato e estragaram completamente a surpresa. E o mais curioso é que, após se tornar um brucutu imbatível, ele não mata mais ninguém diretamente. A androida perde a cabeça, mas não morre. Uma é sugada pra fora da nave, um se explode, o outro se agarra nele e as moças peladas eram só uma simulação. Assim como o roteirista do filme anterior, Dean Lorey, fez uma participação como uma das vítimas do Jason, lá ele era o legista, o roteirista desse filme aqui, Todd Farmer, também apareceu só pra morrer. Ele é o careca que morre batendo a fuça na parede. Inclusive, o dublê dele quebrou a nareba nessa filmagem. Mas Jason X teve uma participação ainda mais especial. O burocrata que queria levar o Jason e morre logo em seguida, no início, é ninguém mais, ninguém menos do que o prestigiado cineasta David Cronenberg. A condição pra ele era participar aqui do filme e ser morto em cena. Ainda assim, quando entrou no projeto, Cronenberg notou certas capengadas do roteiro e chegou a reescrever boa parte de suas falas. A cena da simulação que tapeou o Jason no terceiro ato, numa primeira ideia, deveria trazer a Pamela Voorhees, mas acabou que Betsy Palmer e a produção não se acertaram quanto ao cachê. Depois, numa segunda ideia, deveria contemplar muitas moças de topless jogando vôlei. Mas aí, pra facilitar e economizar uns bons din-dins, foram de 2 garotas no saco de dormir como referência à cena da campista no filme 7. E sobre as moças estarem castetola de fora, nem o diretor, nem a diretora de elenco queriam isso. Pra eles era uma nudez muito gratuita. O que eu discordo, já que o Jason sempre foi muito pudico. Então, se era pra chamar a atenção dele, melhor do que mulheres desinibidas, só se fosse um casal bimbando ali. E bem, pelo menos as 2 modelos parece que adoraram essa participação, pois foi o papel mais relevante que elas fizeram no cinema. Dentre as várias relações que esse filme tem com Alien, a gente pode destacar as seguintes. Jason perseguindo cientistas numa nave e um personagem chamado Dallas é uma referência direta a Alien, o Oitavo Passageiro. Assim como o professor planejando capturar o Jason para vender ele, lembra muito Aliens, o Resgate. A presença da androide acontece como em toda a franquia Alien. A morte da piadenta do decotão sugada pelo vácuo referencia a morte de um alien em Alien, a Ressurreição. E por fim, não é em relação a Alien, mas a máscara do Uber Jason é uma homenagem a Predador. Embora na época praticamente só se filmasse em película de 35mm, e esse filme não foi diferente, ele foi convertido mais tarde para vídeo de alta definição para ajudar na criação de suas extensas e elaboradas tomadas de efeitos visuais, se tornando assim o primeiro longa-metragem a ser concluído inteiramente de forma digital. Pelo menos é o que as minhas pesquisas me disseram. Esse é o primeiro filme da franquia a misturar efeitos digitais com efeitos práticos nas cenas de morte. Um exemplo é a morte da cientista loura, que foi definitivamente a mais icônica desse capítulo. Quando a cara dela congela, ali é um efeito digital. Depois, quando a cara dela é batida na mesa, ali é um manequim. Essa cena foi inspirada numa morte que aconteceu no episódio 23 da temporada 1 de Arquivo X, em que um cara possuído pelo espírito do irmão mata um cientista mergulhando sua cabeça num barril de nitrogênio líquido e quebrando logo em seguida. E ainda sobre essa cena, em 2010, os caçadores de mito resolveram
testar se essa coisa seria possível. O veredito deles foi mito falso, mas no meu entendimento porque levaram em consideração muito ao pé da letra os 5 segundos em que o Jason segura a cabeça da moça. Porque aí, no caso, quando eles demoravam um pouquinho mais, por 5 minutos, aí o resultado já foi bem mais parecido. E por final, pela minha contagem, o número de mortes de Jason X é 25. E eu tô contando 2 mortes do Jason de novo, tá? Porque ele voltou de forma não tradicional de novo. Mas tem aquele evento que a gente não pode deixar de contabilizar, mesmo que seja à parte, que é a destruição da estação espacial, que pelo visto não tem qualquer sistema de proteção e isolamento para conter danos causados nos módulos de forma isolada, né? E é ótimo que a nave ficou intacta, mas a estação espacial foi pro saco todinha. Tá, mas quantas pessoas tinham lá? O roteirista, ao ser perguntado no Twitter se era verdade que tinham 20 mil pessoas lá, ele respondeu zoando que Havia 19.727 pessoas, 207 cachorros, 17 gatos, 4.713 peixes, 3 esquilos da Mongólia, 14 ratos e um pônei. E sobre o rumor de haver um dragão de Komodo, pra ele não passava de baboseira. Assim como o filme anterior, Jason X é um evidente desvio daquilo que vinha sendo proposto até então. Só que enquanto aquele lá se diferenciou pelo desenrolar da trama, a mudança aqui não foi tanto por essa, mas sim pelo novo contexto no qual o vilão foi inserido e, sobretudo, pelo tom do projeto que se tornou uma coisa bem galhofa, mas também sem se assumir como uma comédia propriamente. Pois dá pra ver que os personagens em boa parte do tempo ainda se levam bem a sério. Inclusive, o diretor intencionalmente buscou dirigir seu elenco de forma mais intensa e genuína dentro do possível, claro. E pra ser honesto, não acho que ele tenha se saído mal não. São atuações medianas? São, mas dentro dos padrões da franquia, tão boas. E bem, pra quem tava esperando por algo disruptivo nessa série de filmes, esse aqui pelo menos proporciona isso. Além disso, apesar de ter um ou outro efeito capenga, no que concerne ao horror de violência, Jason X conseguiu dar passos bacanas e jamais fica a dever aos pontos mais altos da franquia. E, pelo menos pra mim, o Jason voltou a ficar com um aspecto maneiro. Inclusive o conceito do Uber Jason, que é carnavalesco de certa forma, ao mesmo tempo que é imponente. Ainda assim, essa investida meio incompleta no humor e tiradas cômicas intencionais pouco engraçadas dentro de uma trama que só é novidade na franquia, mas fora não passa de um copião de Alien genérico, já que falta personagens desenvolvidos e a criação de um forte temor pelo destino deles, isso acaba gerando uma mistura confusa de elementos que não se encaixam tão bem. Em outras palavras, Jason X não é um dos piores e pode ser apreciado se a gente assistir com essa zoação na mente, mas também não quer dizer que seja grandes coisas. É bom, mas é ruim, e é ruim, mas é bom, sabe como é? Tanto que o primeiro contato do público no cinema não foi positivo e o filme amargou 13 milhões de dólares nas bilheterias domésticas e 17 milhões no total. Bilheteria internacional é um dado que a gente só teve do primeiro e a partir desse agora, porque todos os demais só tiveram divulgados os dados das bilheterias domésticas. Agora, embora esse filme tenha sido um fracasso colossal nos cinemas, foi no DVD que ele encontrou seu público e conseguiu até gerar lucro para New Line Cinema. Mas o estúdio não podia contar com esse desempenho posterior e precisava fazer acontecer no cinema. Então chega de adiar. Era agora ou nunca para realizar o icônico encontro entre dois dos maiores slashers de todos os tempos. Freddy e Jason finalmente estariam no mesmo filme. O que a gente vai ver na próxima semana. E eu conto com a presença de vocês, está sendo bacana fazer esse quadro e não deixe de conferir os outros episódios se você ainda não assistiu e os outros vídeos do canal, né? Porque tem bastante coisa por aqui. Já é? Maravilha? Então, até já!